Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Fabreco TV. Eu sou o Fabreco e peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar o meu vídeo para mais pessoas, o que é bom. Ah, e comentem também. Eu adoro quando vocês comentam. Em um vídeo anterior, que tá aqui no card para vocês verem, eu falei dos meus maiores medos da infância. Nele eu falei sobre o meu medo de ser abandonado. Esse meu medo de abandono aumentou muito quando eu tinha 8 anos de idade e a gente se mudou para uma cidade nova. Mas o texto para essa história já ficou grande demais e esse vídeo já tá enorme, então eu vou fazer um outro vídeo só para ele. Então eu tenho que contar para vocês essa história que ilustra muito bem como esse meu medo, na verdade pavor, era muito real na minha cabeça. Como eu tinha falado, esse medo se intensificou quando eu tinha 8 anos e a gente se mudou para Brasília. Era uma cidade completamente diferente do Rio de Janeiro. Era limpa, organizada, os carros paravam para você atravessar a rua mesmo sem sinal. Um verdadeiro inferno. Logicamente eu fiquei confuso, até porque Brasília é tipo o Barra da Tijuca aqui no Rio. Você precisa de carro para tudo, você não consegue fazer muita coisa a pé. Ainda mais se você fosse uma criança pequena como eu era. No Rio já tava começando a ficar um pouco mais saidinho, entendeu? Ia ali na banca de jornal, ia ali na padaria, papo de 30 metros de casa, mas já tava indo sozinho. E eu sempre fui muito bom em direção e noção espacial e memorizar trajetos. Essa informação importante pro final. Apesar de tudo que você lê por aí na internet, até onde eu me lembre, por favor, tenha em mente que a minha referência é o Rio de Janeiro. Brasília é uma cidade muito segura e ótima para crianças. Eu adorei morar lá. Apesar disso, era um lugar estranho, novo, diferente. E em 2 anos, nós moramos em 2 quadras completamente diferentes. Então eu fiquei muito seguro, especialmente depois dessa segunda, porque eu já tinha feito muita amizade na primeira. Quando fui pra segunda, eu não conhecia mais ninguém, então eu não sabia quem morava onde, nada, então basicamente não descia. Mas aí teve um dia que minha mãe me levou para casa de um amigo da escola. E eu geralmente adorava ir para casa dele. Mas nesse dia especificamente eu estava muito ansioso. E essa ansiedade aleatória me acompanhou pro resto da vida. Então, sendo a pessoa razoável que eu era, no trajeto de 15 minutos de carro, eu combinei com minha mãe que eu ficaria lá 5 minutos e depois ela ia me buscar. E ela, claro, quase rindo, concordou, meio que para fazer eu calar a boca, entendeu? E tá tudo bem. Assim que eu entrei na casa do amigo, imediatamente eu comecei a contar. Sim, contar em voz alta. Tá, baixinho, mas contando. 60 segundos, 5 vezes, 5 minutos. Encerrados os 5 minutos, eu fui direto pro telefone ligar pra minha mãe. E ninguém atendeu, porque minha mãe ainda não tinha chegado em casa. Porque não tinha dado tempo da minha mãe chegar em casa. Mas eu não entendi isso, porque eu era uma criança, de 8 anos de idade, com crise de ansiedade. E eu tentei de novo, até que ela atendeu. E eu pedi pra ela voltar. Foi o combinado, pô. Muito aborrecida mesmo, ela concordou. E desligou o telefone. Eu esperei uns 5 minutos, que pra mim era tempo suficiente pra ela chegar. E nada. Que absurdo. Então eu pensei na minha cabeça, com o meu raciocínio de gênio. Peraí, eu sei o caminho de casa. É só fazer o caminho de volta que eu vou encontrar com minha mãe no meio do caminho. A gente vai poupar metade do tempo. Certo? Genial, né? Não só achava que conseguiria voltar a pé, o caminho todo. Esse caminho de 10 quilômetros, que para um homem adulto duraria 2 horas, em velocidade normal. Um caminho que por sua maior parte do tempo sequer tinha calçada, como eu também achava que eu conseguiria ser tão veloz quanto um carro, para chegar na mesma velocidade no meio do caminho. Então, inconscientemente e bastante inconsequentemente, eu saí da casa desse meu amigo, sem ninguém ver. Pois, como eu disse, Brasília é uma cidade muito segura e a porta não ficava trancada. E lá fui eu. Eu caminhei um trecho considerável até certo ponto. Só que aconteceu algo que era completamente imprevisível para mim. Anoiteceu. Brasília é a cidade mais bem planejada do mundo, talvez. Tem quadra para morar, quadra para estudar, quadra para trabalhar, quadra para comprar, quadra para se divertir. Eu tava na quadra do desespero. Quando o sol caiu, eu já tava num local longe das casas, cheio de terreno baldio, que hoje em dia já deve ter virado casa tudo, mas na época não tinha casa ali ainda. Só tinha mato e não dava para enxergar nada. Porque era uma via que só passava carro, então não tinha poste de iluminação ali. Aí, nesse momento, começou a bater um monte de flash na minha cabeça da TV, do noticiário, aqui agora. Aí o desespero bateu, mano. E bateu forte. Então eu fiz a única coisa que uma criança poderia fazer naquela situação: chorar muito alto e torcer pelo melhor. E deu certo, porque uma moça me viu, parou o carro, perguntou se eu tava bem e me chamou pra entrar. Só que eu já tava muito escaldado pra cair nesse truque, né, cara? Pra mim tava óbvio que ela queria roubar meus órgãos, porque foi isso que falaram na escola. Então eu comecei a chorar mais alto ainda de uma forma específica que só minha mãe ia conseguir ouvir.
E funcionou de novo. Um pouco depois foi minha mãe que encostou o Passat marrom ali no acostamento e veio correndo me pegar. Agradeceu a moça do carro por ter parado e por não ter me sequestrado, eu imagino que ela tenha falado isso, eu não me lembro, e me levou pra casa, certamente morrendo de vergonha, porque eu tinha basicamente feito minha mãe parecer uma pessoa horrível que abandonou seu filho na estrada. Mas foi horrível mesmo, demorou mais de 5 minutos pra chegar, pô, que absurdo. Eu não lembro se minha mãe me bateu ou não depois daquilo. Provavelmente. Mas acho que o trauma foi tão grande que eu apaguei essa parte da minha memória. Ou a porrada que foi muito forte mesmo. Eu só sei que aquele carro devia estar tão quentinho e macio, que nem um cobertorzinho sob rodas. Então eu nem me preocupei com as consequências das minhas ações naquele momento. E sinceramente até hoje. Lembrando dessa história de novo para fazer esse vídeo, escrevendo e dissecando cada momento, revivendo tudo o que aconteceu, especialmente agora que eu sou pai também, eu fico mais chocado ainda do absurdo que foi isso tudo, cara. Tanto na condição de filho quanto na condição de pai. Eu sinto agora a real escala do horror que esse episódio representou em nossas vidas. Mas assim, só queria ressaltar que se eu tivesse um iPhone ouvindo ali um podcast e tivesse de dia, eu acho que eu conseguia chegar em casa. E pra você que chegou ao final desse vídeo, eu agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa história e que o meu sofrimento não tenha sido em vão. Se você realmente gostou do meu conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. É o único jeito do algoritmo saber que eu tô aqui tentando entreter vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.